Seja muito bem-vindo, está começando mais um As Liberais, o programa que entrevista mulheres com histórias interessantes para contar. Hoje a nossa convidada tem muita história, ela é nossa colega jornalista, formada também em educação física, mas ela tem história na passarela, na publicidade, na televisão, a história que não acaba mais, não sei se a gente dá conta num videocast, mas enfim, a gente vai tentar, além de linda, ela é extremamente versátil. E antes da Branca apresentar a nossa entrevistada, quero aproveitar e convidar você que está aí nos acompanhando a se inscrever no nosso canal da Revista Oeste no YouTube. Não esqueça de ativar as notificações, o sininho que fica ali logo ao lado para você receber os alertas com toda a grade de programação aqui da casa da Revista Oeste. E também deixe o seu like, o seu joinha para a plataforma entender que você gosta do nosso conteúdo para que ela possa recomendar outros programas aqui também. E deixe o seu comentário, a gente quer saber o que você está achando do programa, é muito importante. Vira e mexe, vocês também dão algumas indicações, sugestões de convidadas, de nomes, a gente está sempre anotando e, na medida do possível, a gente vai trazendo aqui para o programa porque é muito importante, afinal de contas, nós estamos aqui porque você está aí nos acompanhando, então é muito importante para a gente saber o que você está achando do programa aqui, As Liberais, que logo mais está completando um ano, vai ter surpresa, a gente vai celebrar um ano de programa com algumas surpresas aí para você que sempre nos acompanha. Então, não esqueça de se inscrever e compartilhe o link nas redes sociais. Nós também estamos no Spotify. Então, se você gosta de ouvir conteúdo enquanto caminha, faz atividade física, lava a louça, eu faço isso também. Então, aproveite também que o nosso conteúdo está lá no Spotify. Agora, Branca Nunes, vamos lá, que é a nossa convidada de hoje. Paula, acho que vou propor... Não, a gente preparou uma apresentação especial para uma convidada especial de hoje. Então, vamos ver essa apresentação, como é que ficou. Uau. Nascida no dia 14 de junho, em Araraquara, no interior de São Paulo, Adriana Colin nasceu numa família de origem italiana. Caçula de 4 irmãos, ela foi bailarina, modelo, miss, atriz e apresentadora. Participou do primeiro programa interativo da TV brasileira, o Fantasia, no SBT. Na área de esportes, uma de suas paixões, apresentou programas na Rede Record e na TV Gazeta e fez a locução do Super Vôlei no Sport TV. Também atuou em programas de humor com Jô Soares e esteve ao lado de Silvio Santos, Gugu Liberato e Fausto Silva. Ficou conhecida nacionalmente no Domingão do Faustão, da TV Globo, onde permaneceu por quase 10 anos. Atualmente, é mestre de cerimônias e influencer, com milhares de seguidores nas redes sociais. Adriana Colin é a convidada de hoje do programa As Liberais. Lindona! Seja muito bem-vinda, Adriana. Gente, é um prazer estar com você aqui. Muito obrigada. Eu que fiquei emocionada já. Ai, é bom, né? Ver retrospectiva da carreira da gente. É bom, né? é bom, é bom. É muita gratidão, sabia, Paula? Muita gratidão, Branca, porque as pessoas olham, né, como um closet completo, né? Com as pessoas com muitas peças, muitos looks, muitas bolsas. Nossa, mas ela tem tudo isso. Gente, é tudo conquistado arduamente, com muito esforço, com muito trabalho. E aos poucos, né? Então, quando vocês me mostram tudo isso, e que linda homenagem, para mim já está valendo. Passa literalmente um filme, né, na cabeça da gente, porque tantos momentos, tantas coisas, e quando vocês falam, mas Adriana, você já fez tudo? Eu acho que o artista brasileiro, a mulher do mundo todo, né, a gente é multifacetada, né, a gente é multimídia, a gente faz um monte de coisa. Ai, Adriana, mas eu quero saber, porque eu quero saber quantas vidas você teve para conseguir fazer e ser tudo que você é, né? Bailarina, modelo, miss, atriz, cantora, apresentadora. Como que foi possível tudo isso? Olha, a vida, eu acho que Deus não joga dados, né? O acaso não existe. A gente está aqui nessa mesa, nesse bate-papo incrível com vocês, maravilhosas. Eu acho que tudo tem um porquê.
E Deus vai nos capacitando. Aí a gente vai fazendo e vai aprendendo, vai estudando, vai se preparando. Porque tudo é treino, né, gente? Tudo é treino, tudo é muito estudo. Eu fui agarrando as oportunidades, eu fui fazendo o melhor com improviso, com criatividade, me inspirando em pessoas maravilhosas como vocês sempre, né? Você trabalhou com pessoas gigantes, né? Você teve esse privilégio e se descobriu comunicadora. Mas voltando um pouquinho para trás, você foi Miss São Paulo. Com quantos anos? Olha, foi em 89 o Miss Brasil. Mas eu, desde pequenininha, quer dizer, eu nunca fui pequena, porque eu tenho 1,80 m, com um salto quase 1,90 m. Já era sempre a última da fila, porque era enorme. Mas, desde pequenininha, eu sabia que o palco, que a comunicação, que a palavra era realmente a minha missão aqui. Então, eu já era oradora, eu gostava de decorar, eu gostava de escrever, eu gostava de aprender. Eu estudei em escola pública em São Carlos e eu sou muito grata à minha escola, Eugênio Franco, uma escola pública que era boa, gente. Hoje a coisa está um pouco complicada, né? Pela não valorização dos mestres e de tudo, mas... E do escrever, e do ouvir, e da leitura, e do material impresso, e da revista Oeste, e da revista e dos jornais. Eu acho que isso tudo me despertou enorme interesse desde sempre. Então, eu já comecei a participar dos concursos de pequenininha. Fui Miss Primaverinha, depois foi Rainha do Clima, depois vieram vários concursos que eu fui participando. Eu fazia balé na minha escola, na escola Expressão, em São Carlos. Eu desfilei, comecei a desfilar. Dos concursos vieram os desfiles. E um dia eu fui me apresentar, faltou uma modelo. E eu rapidamente já substituí, porque eu tinha experiência já nas passarelas, eu substituí a apresentação de dança pelo desfile. E a minha amiga disse, se você mudar de profissão, você erra, você tem que ser modelo. Então, as coisas foram acontecendo naturalmente. Aí veio Miss São Carlos, em 89, voltando, Miss São Paulo, e eu fui vice-Miss Brasil. Fiquei em segundo lugar por 1 ponto. E as coisas foram acontecendo, eu fui saindo de São Carlos, muitas idas e vindas de ônibus, não dirigia, era menor ainda. E aí você veio para São Paulo para estudar, para trabalhar? Trabalhar. Quantos anos você tinha quando você veio para cá? Eu tinha menos de 18 anos, porque já começaram os desfiles, já começaram, as pessoas já começavam a me olhar e já convidar. Porque, Adriana, você é de uma cidade muito pequena, né? Isso, bem pequenininha. Ponte Alta. Ponte Alta. Onde a minha irmã ficou brava que eu havia esquecido, porque tinha Pedra Branca, entendedores entenderão. Aí tinha Gavião Peixoto, é bem perto as cidadezinhas, mas era um lugarejo mesmo. Meu pai era do comércio, ele trabalhou na lavoura, eles trabalharam na terra mesmo, sabe? E é por isso que eu falo que sou pé vermelho. Mas só pra gente localizar, onde fica aqui no interior estado? de São Paulo. Mais perto? Qual é a cidade grande, assim, mais próxima? São Carlos. São Carlos. O Jô falava de São Carlos, o Wilton, de São Carlos para o mundo, Faustão também. Porque é interior, né? Perto de Rio Claro, perto de... Não, aí tem as cidades menores, Brotas, do Daniel... Tem Ibaté, da Amanda, que são cidades. E daí o seu pai foi... Sua família foi trabalhar, mudou para trabalhar lá em São Carlos. Isso. Meu pai tinha um comércio e um tipo armarinho, sabe? Que vendia tudo. E com 4 anos de idade, eles compraram um restaurante do meu tio. Então, com 4 anos, eu me lembro... Eu voltei na minha casa lá e eu deixei até minha casinha. A gente brincava de casinha, né, gente, na época. E eu deixei até tudo arrumadinho. E naquele dia nós nos mudamos para São Carlos. Eu tinha 4 anos de idade. E aí já comecei a frequentar. Ai, gente, não posso ver essas fotos lindas. Olha só, essa aqui, Miss São Paulo. Foi Miss São Paulo, Então, onde foi essa foto, você lembra? Essa foto foi nas ruas de São Carlos. Atrás, olha, tem o Valdo, que foi o meu cabeleireiro, que nunca me cobrou absolutamente nada para fazer meu cabelo. O Zusa, que não está mais entre nós.
ele imitava Ney Matogrosso. O Henrique, que também não está mais aqui conosco, ele e o Amaro eram os donos da maior boutique, chamava Passarela Boutique em São Carlos, que eu desfilava. Então, eles me patrocinaram o vestido que eu tô, eles que fizeram. Gente, e, na época, o prefeito da cidade. E eu quando ganhei... Carro aberto. E com flores. E as pessoas jogavam flores dos prédios. Não tinham grandes prédios, né? Não tinha arranha-céu, mas aqueles... Das casas, dos sobrados. Eu parei no Posto Castelo para pôr a minha roupa. Porque, assim, o Miss Brasil era no Silvio Santos, com o Silvio apresentando. E era quase que ao vivo. A gente fazia um dia inteiro de gravação, acabava tipo às 5 da tarde, 5h15 entrava. Colocava na rede já o programa, praticamente ao vivo. E aí eu voltei para a minha cidade. E foi assim uma coisa linda, porque Intersom, todas as rádios lá me esperando, e as pessoas me esperando, e eu tive que chegar, pediram para eu colocar o vestido, aí eu fui com o meu vestido longo, e cheguei lá, já me colocaram no carro. Eu não lembro se esse foi... Eu acho que foi o Miss São Paulo, quando eu ganhei, porque São Carlos não tinha até então uma Miss que ganhou, né? Que tivesse ganho o Miss São Paulo. Então, eu ganhei o Miss São Paulo. Então, para São Carlos, foi uma loucura. Você morava lá? Sim, ainda? sim. Virou celebridade na cidade. Olha, modéstia à parte até hoje. É uma cidade, assim, que realmente que eu amo e que tem um carinho enorme por mim. E sempre que eu posso, eu falo. O Fausto falava, a gente tem que falar de Boa Esperança, a gente tem que falar de Ponte Alta, Viu Branca. Das nossas origens, né? Ele dizia isso, porque eu estou falando só de São Carlos, mas São Carlos me abraçou. Quando eu fui no meu primeiro baile com 15 anos, porque a gente não ia antes, e aí eu ganhei o concurso lá, e todo mundo, mas quem é essa mulher? Quem é essa menina, né? Menina, moça. Quem é? Aí disseram assim, eu acho que ela é filha do Hugo Colim Ferreira, que era um importante advogado da cidade. Eu falei, não, é José Colim mesmo. Eu sou filha do José Colim. Que não éramos da sociedade, né? Éramos de uma família classe média, sempre com muito trabalho. Não gosto de falar em luta, porque a gente vai vencendo, né? Todos os desafios. Mas sempre tive um lar muito alicerçado, uma família de Deus, São assim. 4 irmãos, né? 4 irmãos. Meus pais eram pessoas muito especiais, são para mim até hoje, e partiram no mesmo dia, de tão especiais que eram. Eu vou escrever um livro sobre essa história. Faz tempo? Faz 11 anos. Eu posso até contar os dias, as horas, porque foi no mesmo dia. Olha que incrível. Aí as pessoas falam, incrível, Adriana. Eu não consigo avaliar esse sofrimento, porque eu fazia tudo por eles. Eu era extremamente ligada, respeitosa, grata, amava. Eu beijava minha mãe inteira e falava, eu te amo, tá ouvindo? Ela, meu Deus, Adriana. Falei, saiba que eu te amo, o que acontecer. E o meu pai, um pai que nunca me disse não, mas extremamente nos valores, mas nunca... Tudo que eu pedia, sabe? Ele me dava. E pessoas com histórias de vida, assim... de muita fé, de muito joelho dobrado, muito corretas, com os valores que hoje, às vezes, estão meio em desuso, né? Que você tem que sempre levar vantagem. A minha mãe dizia, tem que vir para você se for abençoado. Aí eu não entendia. Para ganhar o Miss Brasil, se você for merecedora, se ninguém precisar mais do que você. Olha, a minha mãe... Você é muito religiosa, né, Adriana? Isso na sua casa era assim? De frequentar sempre. Missa? Sempre. Nós íamos na missa de São Benedito. Católica. Tem uma igrejinha na chácara da minha irmã, a igrejinha de Santo Expedito. Eu sou Adriana Conceição, porque paguei a promessa do meu irmão mais velho, que nasceu no dia de Nossa Senhora da Conceição, mas não podia chamar Conceição porque era homem, então foi José Hélio. José, igual o nome do meu pai. E depois o Maurício, no dia de Aparecida, Nossa Senhora, né? E aí foi Maurício Aparecido. Aí a Tata, que nasceu no dia de Nossa Senhora do Carmo, é Maria do Carmo. E eu paguei a promessa do primeiro irmão, Adriana Conceição, Nossa Senhora da Conceição. Eu tenho muita fé. Eu queria ter mais. Eu rezo todo dia para que seja aumentada. Mas eu tenho absoluta certeza que Deus está no comando de todas as coisas. Eu sirvo esse único Deus.
e nada, sou imperfeita, muito imperfeita, mas eu peço que ele me lembre sempre de que ele tem que ser a primeira coisa na minha vida, sabe? E quando você tem essa fé e quando você tem esses valores, dificilmente você prejudica alguém. Então, na minha vida inteira... Porque o teu meio é um meio muito... com muita concorrência. Né? Extremamente. Todos, desde a dança, o cantor, o modelo... Até o jornalismo, né? E uma grande provação também, né? Bem como dinheiro. As pessoas falam, mas é tão bom dinheiro. Eu digo assim, é mais provação muitas vezes do que bênção. Porque você tem que estar muito preparada, né, para lidar, né, para não se corromper. Poxa, nós somos uma mesma raça, gente. Todos nós. Se acontecer alguma coisa com o meu próximo, vai sofrer uma mãe e o meu pai, como a minha mãe, como o meu pai. Se o bandido, quando chegasse para uma pessoa e pensasse que ele vai ferir alguém que tem uma família, que tem um irmão, que tem um pai, que tem um filho, que tem uma mãe, uma avó, ninguém faria, ninguém prejudicaria. Porque a gente não tem controle de absolutamente nada, ou temos? Nenhum. A gente não sabe nem qual é o próximo segundo. E se ele não estiver aqui, junto comigo, como é que eu posso passar alguma coisa para as pessoas que estão aí do outro lado, que estão nos ouvindo, nos vendo? Então, é assim, eles me ensinaram, e eu digo que foi uma grande bênção, porque eles partiram, eles iam fazer 70 anos de casado. Natural. Eles partiram no mesmo dia, sem um ver a morte do outro, no mesmo dia. Um de manhã e outro à tarde. Gente, isso então, é um caso para realmente ser contado. E aí, o que eu pensei na hora? Eu pensei, Deus tá... Ou eu tenho um bilhetinho premiado, porque eu já achei que tivesse sido um prêmio. Ou eu terei muita força para suportar tudo isso. E aí eu ia ao banheiro, eu estava velando meu pai, depois a minha mãe. Meu pai, como um grande cavalheiro, foi antes. Meu pai, muita saúde, 93 anos, lindo. Foi para ir com a minha mãe, que já estava doente. E aí eu ia ao toalete. Não. Ela não soube. Ela já estava em estado terminal, então nenhum soube da morte do outro. Aí César Filho, meu amor, Elaine, eles me ligaram e disseram, que privilégio. Você imagina você viver com uma pessoa 70 anos e não ver a partida dela? Foram no mesmo dia, foram juntos. Parecia uma cena assim de novela. E aí chegavam flores da Globo, na época, e aí chegavam outras flores desse mesmo lugar, porque ninguém acreditava, né? Na época, mas como? Mas não foi o pai, agora é a mãe? Como assim? E ninguém entendeu nada, porque foi tudo no mesmo dia. E foi difícil, então, mas aí eu tirava foto com a pessoa que, quando eu ia ao banheiro, no intervalo, lá eu estava velando, e as pessoas às vezes entravam em São Carlos, que eu sou bem conhecida, para me ver, né? Às vezes nem conheciam meu pai e minha mãe, que sempre receberam todos, que eram fãs, com muito amor na nossa rua, na nossa casa. E aí eu falei, puxa, mas eu tô triste. Eu falei, mas se meu pai, lá de onde ele estiver, ele vai falar, filha, trata essa pessoa bem. Tira essa foto com ela. Porque ele era um homem que, se a gente ficasse assim na calçada, atrapalhando o movimento, ele dizia, poxa, você não está vendo que a pessoa quer passar? Se um cachorro abanasse o rabinho, você viu que mexe com ele. Tal pessoa está te olhando. Olha, poxa, o carro, você tem que tirar logo o carro quando aprende a dirigir. Porque o outro está dando sinal que vai entrar. Pelo amor de Deus. Mas o vizinho fez barulho, pai. A gente chama a República do lado. Não mexa com o vizinho. Você manda na sua casa, o vizinho na dele. Aí, no dia seguinte, eles mandavam caixas de bombons para os meus pais. Eram pessoas assim. Uhum. Não tinham preconceito, né? Imagina, cabeleireiros, maquiadores, eu vivia com eles. São meus irmãos até hoje. São filhos dos meus pais até hoje. Coisa do interior, sabe? Uma história que merece realmente ser contada. O muito livro achou uma bela homenagem. Né? Hoje fica até um pouco vintage umas histórias assim, né? Porque é tudo tão efêmero, rápido, um pouco sem importância, né? E um pouco...
E não, eu brilho os meus olhos ao falar disso, entende? Porque é o que eu acredito. E Adriana, você que foi tudo isso, de repente você resolveu fazer jornalismo e educação física. Junto? Então, comecei fazendo educação física. Eu não fiz a educação física do jeito que eu adoraria, porque eu sempre amei esporte. Então, eu fazia balé, eu gostava de me exercitar. Eu acho que até hoje o esporte é algo super importante assim para mim. E comecei a fazer educação física, mas a minha vida começou a fazer um monte de coisa. Eu tinha que estar em São Paulo, eu tinha que estar, sabe, concurso. Aí no concurso eu conheci o Trípoli e o Duran, e os dois me propuseram contratos de exclusividade como modelo. Olha que legal. Então as coisas acontecendo e eu trabalhando, e aí depois como Miss tinha que viajar o Brasil todo, e depois teve o Jô Soares, porque você fica contratada do SBT, os primeiros lugares, e aí eu fui trabalhar com o Jô. E as coisas foram melhorando, porque... A tua entrada na TV foi com o Jô? Não foi... Não. Olha, é tanta coisa. Eu fiz na antiga Manchete, que depois virou Rede TV, foram os últimos anos da Manchete. Eu fiz A Grande Jogada, que era um programa de esporte aos sábados e domingos, ao vivo, da 12h às 20h. Nossa. E aí... eu fui fazer o jornalismo depois, porque depois é que eu fui pro Fantasia. Quando eu fiz o Fantasia, o Fantasia era diário e eu estudava, fazia faculdade todos os dias. Saía correndo da faculdade e ia lá para Anhanguera fazer o ao vivo. Que era diário, Fantasia, né? Diário, veja isso. Que loucura. E graças ao esporte, não sei, olha, coincidência não existe, a Jesusdência, me chamaram para apresentar o esporte, fazer um teste. O Álvaro José foi enciclopédia do esporte, o pai dele. De pai, você entende muito bem também. E aí, ele me ensinou. Ele falou assim, vamos fazer um treino aí. Foi até minha casa, Lauda, gente, é uma folha de sulfite, para quem não sabe. E aí ele falou, começa. Eu comecei, ele falou, nossa, tá ótimo. A única coisa é que você é italiana, eu sou italiana, capisci, você mexe muito as mãos, segura uma canetinha. Ele me deu essa dica. E eu, ok. Aí fui fazer o teste lá. Quando eu chego, tem uma coisa chamada TP que eu não sabia. Como eu lia muito, falava muito, decorava muito, eu pensei que os textos, quando a gente, ao anunciar os âncoras, os apresentadores, que eles decoravam. Liam a primeira frase, decoravam as outras duas e assim por diante. Mas não era, tinha o TP. Eu falei, então agora está muito fácil. Como se fosse fácil ler um TP, que absolutamente não é. E me dei super bem, me colocaram ali no ao vivo para uma entrevista, gostaram muito do jeito que eu falei. E na semana seguinte, já me colocaram para apresentar ao vivo A Grande Jogada. O que acontece? O TP quebra. Que bom que eu sabia que tinha que memorizar. Eu dei show. Modéstia à parte, me saí muito bem. Acho que é sorte de principiante. 8 horas de programa? Sim. Nós revezávamos em 2, depois 3 apresentadoras. Mas uma fazia no sábado, outra no domingo. Uma fazia 5 horas e outra chegava e tal. E o curioso, meninas, é que... começou aquela ideia, não sei se do teu pai como repórter, enfim, havia um preconceito de, eu digo pré, né, porque é um conceito antes, um preconceito de a gente não podia fazer propaganda. Como eu já era modelo, para mim estava tudo bem. Por quê? O que faz com que a gente sobreviva? Não mistura o jornalismo com a publicidade. Isso. Então, tinha uma apresentadora que torcia um pouco o nariz. Eu falei, tudo bem, eu faço. Então, no ao vivo ainda tinha aquela história. Me jogavam, vamos ao sorteio, aí escreviam lá, da revista World Basketball, valendo uma bola, valendo me jogavam. E era assim, menina, teve a lenha. A gente ia falando, dava tudo certo, era ao vivo, já era um insight, né, para aquilo que eu viria fazer na televisão, no Faustão, no Domingão, na Globo.
que apresentadora comercial, que eu nunca pensei que eu fosse chegar a fazer isso dessa forma. Pois é, muito diferente, foi inovador, pioneiro, né? Não é? Mas antes de chegar Mas no lá Faustão, atrás... mas antes de chegar no Faustão, eu queria falar do Fantasia, que foi um programa que realmente também foi pioneiro. Muito. Foi um dos primeiros que começou com essa história de interatividade, né? Isso. E não sei se todo mundo lembra, temos aí essa apresentação. Não tinha internet na época, redes sociais. Lembrado. Eu não sei se todo mundo lembra desse programa, Bem mas foi muito lembrado. famoso. E essa é a abertura, né? É isso? Isso. Essa já é a segunda abertura com a Amanda e com a Tânia, mas a primeira foram Valéria Balbi, Jaqueline Petkovic, Débora Rodrigues, é porque eu trabalhei com a Débora Menezes também, que fez o jornal Esporte Espetacular, e eu. Depois, a Valéria Balbi quis apresentar o Noticidade. A Valéria era casada com o Guga, irmão do Boni. E ela já havia feito Band, feito alguns outros programas e tal. Aí ela quis sair do Fantasia. E quando ela saiu, houve um teste entre as bailarinas de lá e entraram a Tânia Mara, com 12 anos na época, com esse vozeirão, cantora até hoje. A Amanda Françoso, que faz o programa hoje lá, Aparecida, TV Aparecida, que eu amo. E nós, enfim. Gente, trabalhar com o Silvio Santos... Eu não lembro, era gravado esse programa? Ao vivo. Eu fiz tudo na minha carreira, tudo ao vivo. Aquelas ligações, assim, que você não sabia o que vinha, né? Não, nada. E você nem sabia se deveria vir, porque na época, bem lembrado pela Branca, não tinha as redes sociais, não tinha internet, e o sistema de telefonia, vamos combinar, que era meio confuso, né? A Embratel e não sei o quê, e tentavam resolver. Então, a gente estreou. Eu vou contar depois da estreia com o Silvio Santos, tá, gente? Mas na estreia, nós paramos tudo. Paramos hospitais, maternidades, escolas, casas. Foi uma loucura nacional. Foi um congestionamento de linhas telefônicas. A gente pedia para ligar e depois aí fala, não, gente, chega. Eles vão ter que tirar o programa do ar. A gente vai ter que tirar o programa do ar. Diz que a pessoa liga para cá, a gente anota o número e nós voltamos a entrar em contato. Aí eu entrava e falava isso. Aí uma esquecia, entrava, liguei para o número, tanto falar, né, para ligar, errava. Aí eu voltava e corrigia. Gente, era uma loucura. E o mais sensacional, né, na genialidade do Silvio, esse programa era a cópia de um programa italiano, você vê, né? Não era nada latino, era um programa europeu. E era uma mulher que fazia, mas a gente não sabia de nada disso. E você tinha que chegar na hora do teste e improvisar. Olha, a gente vai fazer um programa chamado 50 Mulheres, 50 Estrelas. Vai ser uma brincadeira ali, vão ser brincadeiras, games, jogos. Como é que você faria? Esse foi o teu teste? Meu teste. Não tinha um briefing. Olha, você vai imitar uma pessoa, você vai chegar, e você vai aqui e tal. O que você fez? Aí, como eu já conhecia o Silvio do concurso, eu já conhecia o Silvio porque eu assistia, era fã de carteirinha, o maior vendedor do mundo. Eu pensei, como ele faria, né? Rapidamente. Aí eu me apresentei, fiz o teste e falei, bom, a gente tem que ligar para uma pessoa em casa, então eu vou colocar um nome que eu me lembre. Aí, na época, tinha uma amiga, eu falei, vou chamá-la de Flávia, que eu não vou esquecer. E aí, oi, tudo bem? Você fala de onde, Flávia? De Olambra. Olambra, capital das flores. Aplausos para Olambra, e todo mundo aplaudindo. E foi. Bom, agora a gente vai fazer uma brincadeira e a pergunta é o seguinte, aí tinha a ver com o Papa, eu fiz uma pergunta, vamos falar de um autor de filmes no cinema e o cara é a mesma procedência que o Papa e não sei... Fui falando, fui conversando, quando acabou... O diretor falou, é isso, o programa é esse, perfeito. Falei, então tá tudo bem? Ele falou, não, vou ter que regravar. Por quê? Porque eu bobeei. Eu fiquei tão extasiado com o teste, com a sua desenvoltura né, criando criatividade, que a gente vai ter que refazer, mas rapidinho, você só repete o que você fez e tal. E era parecido com o original? Eu não sei. A loira, sim, porque depois eu vi uma partezinha e tinha uma loira lá que fazia, uma apresentadora, eu acho que é da RAI, da RAI. E aí eles me chamaram
E aí eu vi no jornal que eu não tinha sido aprovada porque era uma outra pessoa que tinha ganho, que tinha... Ah, não, vai ser uma atriz. Eu falei, Na época eu tinha uma secretária eletrônica, né, gente? Para quem não conhece, era um negocinho que ficava... que apanhava os recados quando a gente ligava. E quebrada. E aí eles loucos para falarem comigo em São Carlos. Aí não conseguiam. Aí eu fui. Aí no primeiro dia eles disseram, você foi aprovada. Você vai apresentar junto com mais 3 meninas. Que na verdade a Jaque na época ela ia ser bailarina. Silvio gostou e colocou para ela fazer a parte infantil. A Débora, que foi uma pessoa mais conhecida, que era Sem Terra. E aí o Silvio fez assim, gente, quando ele entrou no estúdio com a mulher, com a filha, eu falei, Senhor... Ele acompanhou a estreia? Ele estava na estreia, este programa, mas nós fomos fazer um ensaio. Foi a primeira vez que ele foi aos estúdios novos lá, né, na Anhanguera. Não conhecia, levou a esposa. Aí foi falando um monte de coisa. Aí quando ele chegou, ele falou, cadê a animadora? Ele chamava de animadora. Onde está a Adriana Colim? Eu. Ele falou, como é que você abriria o programa? Como é que você... Gente, como é que eu abriria o programa? Eu levantei, comecei a falar, e falei, bom, aqui você ganha dinheiro brincando. É só você participar das nossas brincadeiras e você vai ganhar até não sei o quê. Perfeito. Aí, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Você vai apresentar, você vai entrar no começo, no meio, no fim, e você vai fazer palavras cruzadas. Aí vinha um painel enorme com os números, letras e números. Aí, tá aí. Olha. E eu dizia, mas esse número, de repente eu falei, ô Silvio, esse número não dá leitura na tela. Ele fez assim, então aproxima, mas é uma pan? Ele falou, não sei se é pan, se é o que é, mas aproxima. E aí ele fazia as meninas colocarem o dedinho para mostrar o que era horizontal e o que era vertical. A genialidade dele de saber que às vezes as pessoas não sabiam qual era o número. O que era ou o que não era. Horizontal, vertical. Vertical. Sim. Com 40 meninas, tá vendo? Ó, ele explicava. Quando ela fala, você quer horizontal ou vertical, o número tal? Ela falava horizontal. Então vamos explicar o que é horizontal e o que é vertical. Ó, R$100. E aí as pessoas ganhavam o dinheiro brincando, todo mundo queria participar. Eu lembro que eu atendi uma pessoa, falou, estava dormindo, perdi meu trabalho. Eu falei, meu Deus, então não quero te atrapalhar, deixa a gente pegar a próxima ligação. Você não precisa brincar com a gente. Ela falou, tá louca? Numa brincadeira, o que eu ganho é o meu trabalho de 1 mês, eu quero participar sim. E ficou quanto tempo, Adriana, você ficou no Fantasia? Ficou 1 ano, mais ou menos. A estreia era para ser meia hora de programa, porque entrava o Aqui Agora, lembra do Aqui Agora? Ele tirou o Aqui Agora do ar. E a gente foi. O Silvio Santos tinha dessas, entendeu? né? A grade, ele derrubava a grade. Não, ele falou, tá dando ibope, tá dando audiência, bora. Era a menina dos olhos dele, vambora. E a gente continuou. E a gente continuava a fazer. Aí, diário... 1 hora de programa. 1 hora de programa, mais ou menos, gente. Acho que eu não lembro. Mas acho que mais. A estreia foi mais. Tanto é que a Record, que é muito amiga do Silvio, a edição são irmãs, assim, são muito, muito amigas. Várias emissoras nos chamam para falar de um programa que foi, gente, em 97, anos 90. As pessoas se lembram, nós estamos falando desse programa no mundo digital. Sim. Né? Num podcast, num videocast, falando sobre um programa de 97. Porque foi o primeiro programa interativo da TV brasileira. As pessoas conversavam com a gente. E tinha essa sacada das meninas, bailarinas lindas, né? Bom, saíram várias. A Ellen Roche, a Fernandinha Vasconcelos, Isabela Camargo. Já esteve aqui nas Liberais. Maravilhosa, minha amiga. Nós temos um grupo de WhatsApp até hoje. Do Fantasia? Fantasia. A gente se fala, mas a gente é amiga, não é que... Ai, não, só para constar. Rebeca, Rabeche, todas essas meninas, Jussara. Jussara hoje está em Portugal. Enfim. E, Adriana, depois de 1 ano do Fantasia, você já foi para... Olha, nosso programa foi um auê, assim, gente, porque... O nosso programa saiu da grade para entrar a Carla.
Pérez. Sei. Porque a Carla Pérez era contratada do SBT e ela começou a apresentar o Fantasia. Houve, claro, no mínimo, uma estranheza, assim, um mal-estar dos fãs e de todos. Porque Mas ela ficou sozinha como apresentadora? Não, ela dividia. No começo, acho que ficaram duas para dar um suportezinho ali, mas logo nós saímos e a gente foi fazer os sorteios lá do Telecena? Telecena com o Silvio. E ele... Falei, maravilha. E ele chamava, e ele improvisava, e ele perguntava, quais são os números, Adriana? E ia falando, sabe? Foi uma escola, porque a gente lá do lado, e ele um Deus, né? Porque quando ele chegou, ele parece um boneco de cera, ele é grandioso no talento, no coração, como pessoa, né? Uma mão desse tamanho, um rosto. Falei, gente... No teste, quando eu fiz o teste com ele lá, não foi um teste, foi um ensaio com ele, eu falei, agora eu posso estrear não só pelo Brasil, para o mundo. Porque depois que ele aprovou, gostou, e eu fiz para ele, estava tudo certo. Foi um negócio assim, e ele ensaiou todas as meninas. E, enfim, depois acabou o programa, aí teve a Carla Pérez, aí nós ficamos um tempinho e o Silvio falou, olha, eu tenho planos para você, aí já estava terminando o meu jornalismo e eu queria apresentar, eu queria estar num jornal, eu queria ser âncora de jornal, eu queria apresentar, eu queria fazer jornalismo mesmo, né? Aí ele falou, poxa, Adriana, mas... Aí eu me lembro que o Zagari falou para mim, Adri, se você não for uma Hebe, você vai ter a credibilidade de um jornalista. Até então a Hebe era tudo, né, pra gente... Porque também eu desfilei muito na Hebe, com a Hebe, era muito amiga dela, assim, e minha grande inspiração como apresentadora. E durante o Banana Split, a gente também se apresentava lá. Olha o Banana Split aí, gente! Aí. A gente... Nossa, começo dos anos 90, né? Isso. Uma loucura, Mel, Rosane, Andréia e Adriana. Aí a Rosane, a do meio, caiu de ultraleve, acho que muita gente se lembra, e entrou a Eliana, apresentadora, e o Silvio, durante o Qual é a Música, escolheu a Eliana, chamou a Eliana para fazer o programa infantil. Começou com o Bom Dia, com os dedinhos, e logo mais, há um tempo depois, me escolheu, né? Entre 12 mil candidatas para apresentar o Fantasia. Então, a gente já era da casa ali do SBT, né? O Gugu Liberato, saudoso. Nós éramos ele era nosso empresário, então a gente trabalhava com a Promoarte, tinha o Dominó, tinha Polegar, tinha gente, fazíamos shows para 30 mil pessoas, eles quebravam tudo para nos ver, para autógrafos. E ajudou muito, porque a ideia do Banana Split inicial foi um grupo de teatro, idealizado pelo Jô Soares. Ah, não sabia. Interessante, né? Olha. No intervalo das gravações do programa de humor, porque o Jô veio da Globo para o SBT. Vejo o Gordo, Viva o Gordo, e depois ele fez o João 11:30. Depois ele participou do Jô Soares, do programa do João 11:30. E antes ele fez o de humor. E como eu havia ganho Miss São Paulo, segundo Miss Brasil, eu era contratada para participar dos programas da casa. Fizemos teste de novo, viu, gente? Por isso que eu falei no início da nossa conversa. Muitos testes, muitas conquistas, muitas batalhas vencidas, muitos desafios. A gente passou nesse teste, aí a gente fez o programa dele, e aí já fazia aula de canto, porque tinha que participar dos musicais, aí já estava aprendendo o ofício de atriz, né? Porque a gente fazia o programa de humor. O humor é muito difícil de fazer, também me deu uma experiência muito grande, né? Você ficava nervosa nos testes? Você ficava... Nos testes, não. Mas depois a responsabilidade vai aumentando, né, Branca? Eu acho que a gente vai cada vez mais tendo consciência
né, de quão sério é tudo que você faz. Temos aí mais imagens da Adriana. Não, essa daí, não, essa acho que é um outro grupo. É uma outra formação. E deve ser engraçado, né, Adriana? Assim, por exemplo, hoje você aparece em 1 milhão de lugares, né? Assim, com as redes sociais e tal. E nessa época, você ficou conhecida numa época que era muito restrito, né? A televisão. Exato. Você entende? Pra gente, para São Carlos, eu estar numa Globo, eu chegar... E era a TV Além. O Fausto fala muito sobre TV Além, e era mesmo, né? Sorteios, tudo era a gente que fazia. Por mais que tivesse, né, uma emissora mais perfeita ou menos... com problema, né? Porque a Globo realmente tinha toda essa infraestrutura, tecnologia, enfim. Mas a gente tinha que fazer, né? E era restrito, não tinha... Imagina, se hoje eu tivesse... Se vivêssemos aquela época que era restrito, com poucos profissionais, numa rede social, imagine. Hoje... Não, e você também não estava tão vulnerável, eu acho assim, né? Hoje em dia assim, as pessoas julgam e comentam e dão palpite, tem uma exposição criticam, também. Né? O julgamento é algo... Você sabe que eu estou policiando muito a minha boca, inclusive, né? Porque não adianta a gente falar de lá se a gente não vigiar o nosso terreno. Porque a gente acha muito, né? Eu acho, você acha, que ele acha. E muitas certezas. Mas qual é a verdade? Eu acho isso. Você se dá o direito de achar também aquilo. E você também. E aí, qual a verdade? E nesse julgamento leviano, porque eu não sei a tua dor, né? Não sei a dor dela. Não sei o que aconteceu com... Não sei. A gente julga, a gente pega a coisa momentaneamente. Nossa, fulano está com cigarro. Não, ele pegou o cigarro ali para pagar para uma pessoa. E você está vendo aquele trecho da história. Ele nem fuma. Aliás, é contra. Nem gosta, mas ele aprendeu também a administrar isso, porque tem pessoas que se viciam em alguma coisa não porque querem, porque não tiveram a mesma vivência, vida, história do que a minha, do que a tua. Falta um olhar de amor, né? Falta... Eu nem quero falar muito da minha visão, eu tenho muita fé, mas eu acho que nós vivemos um mundo hoje muito complicado e doente. E eu tenho muito receio, porque a gente vê jovens, né? A gente vê... Parece que as pessoas se cansaram de ensinar, cansaram de mostrar, de serem sinalizadores daquilo que é certo. O certo para você pode ser uma coisa e para mim outra, mas há um consenso, né, gente? Eu acho que a lei existe até só para o desonesto, porque as pessoas honestas, elas são cumpridoras daquilo que a gente sabe que é bom. Se for para você ruim, é ruim para o outro. Então, assim... E aí vem o julgamento que a gente vive hoje, é o que você falou. Eu acho que antes era mais... não saía no jornal impresso, olha que coisa arcaica, né? Mas não existia, não saía no jornal os nossos testes, a gente tinha que saber, a gente tinha que conhecer, a gente tinha que ter mostrado um trabalho bacana para outra pessoa para te chamar, a gente tinha que ter sido cordial e boa pessoa para que o outro se lembrasse, te olhasse com bons olhos, né? Era necessário a gente cultivar os valores, né? Dignidade, retidão, honestidade, transparência, lisura. E são coisas... clareza, né? Honestidade. Porque é isso é um reflexo, né? Do que... eu não posso ser uma coisa aqui e amanhã você me virar e falar, poxa, mas ela fala tanto de bondade e a fé sem obras é morta. Mas o que ela faz? Falando nisso, vou contar aqui uma outra faceta da Adriana, além de passarela, publicidade, televisão, tem outra, mas antes, a Branca tem um recado para dar para quem está nos acompanhando aqui, né, Branca? Aliás, a Adriana perguntou por que do nome do programa também, acho que vale a gente reforçar. As liberais, não, a Oeste, quando ela surgiu como... é uma revista com princípios muito claros, né? Nossa, e muito conceituada, parabéns. A gente fala, abre todas as portas, né? Parabéns. Obrigada. E desde sempre, quando a gente nasceu, tanto que no nosso site tem um pacto,
que a gente fez com o leitor, que lá estão os nossos princípios e os nossos valores, falando de princípios e valores, né? Que a Oeste faz questão de não se desviar. Então, os nossos leitores, eles podem ter certeza que nos nossos posts, nas nossas reportagens e nos nossos programas vão estar, entre esses princípios estão, né, a defesa do liberalismo econômico, da meritocracia, da democracia, do capitalismo moderno. E a Oeste acredita nisso. Daí, nós, quando pensamos num programa de mulheres, né, numa revista liberal... Com tanto julgamento. E a gente pensou no As Liberais. Certo. Né, que tem esse lado do liberalismo... Só que as pessoas podem interpretar também como elas quiserem. Tenham liberdade para isso. Isso que bom, gente, né? O pressuposto do amor é a liberdade, né? Deus nos faz livres, né? Livres para escolhê-lo, mas não tem amor sem liberdade. Então é lindo demais. E os frutos, né, meu amor, não caem longe do pé. Então, que coisa boa, que legado. Muito legal. Então é por isso. Então conheça a Oeste. Assine a Oeste, a gente precisa da sua assinatura, porque a Oeste não aceita dinheiro público, nós não aceitamos dinheiro de políticos, de empresas estatais, de governos. Então, apoie a Oeste, assine, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu não estou nessa mesa à toa, né? Tá vendo? Falando nisso, agora eu vou revelar aqui a outra faceta que eu falei, porque conheci esta belíssima mulher, já conhecia da TV, obviamente, mas pessoalmente. Fui num almoço beneficente. Quando eu chego, olho para o palco, lá está uma mulher linda e loira, pilotando um leilão. Leiloeira também. Gente, não estava no seu currículo, mas eu estava lá. Elas são incríveis nas pesquisas, porque, olha, é mais uma profissão até parece. Leiloeira. Eu vi essa mulher linda e loira lá na frente e ela estava leiloando. Olha, e aí eu queria realmente te parabenizar, porque assim, eu estava no evento e a gente vê que você faz isso com uma entrega, com uma gratidão, de uma forma genuína. Porque, assim, hoje, né, o voluntariado é tão importante. E, aliás, essa tua faceta, mais uma delas, né? Você ajuda uma casa que hoje dá suporte a crianças. Nós ajudamos, porque você estava lá, contribuindo, ajudando. Que ajuda crianças que estão em tratamento contra o câncer de outras cidades que precisam de um apoio. Do mundo inteiro, né? Na verdade, viu, Paulo? Olha que legal. A criança... a chance de cura, estatisticamente falando, é muito alta em crianças e adolescentes, né? Então, o que é a GRA? Que é Grupo de Apoio à Criança e o Adolescente com Câncer. Ok. Esta casinha, eu digo casinha, mas se vocês forem lá, estão todos convidados, aqui em São Paulo, o APES 690, acho que eu posso falar, porque claro. É maravilhoso. Eles fazem com muito capricho, com muita honestidade. O dinheiro que você compra, o teu Big Mac, que você compra a pizza do bem, que você compra o teu convite para feijoada, vai 100% para as crianças. E essa casa, o que ela faz? Não adianta vir uma criança do Chile e ter o tratamento de graça se ela não tem lugar para ficar gratuito. Às vezes a pessoa não tem condição de pagar um hotel durante o tratamento, porque ela tem que ir no hospital, às vezes tem que ficar internada, mas às vezes ela volta para casa. E tem um acompanhante, E tem que ter um acompanhante, porque é criança, são bebês, são crianças e são adolescentes. Essa casa dá suporte para a família, para que possa acontecer efetivamente o tratamento. Porque só o hospital gratuito, e aonde ela fica hospedada, né? É uma parte muito importante. Então, eu fico muito honrada. E aí, Adriana, de poder colaborar. Nesse evento que você estava lá dando os lances, não, foi muito bacana. Parabéns. Eu estava dizendo assim, né? Porque não é só, às vezes, você ajuda financeiramente, é importante, o dinheiro é importante, mas você estava ali dedicando o seu tempo. Foi até seu aniversário na semana, você falou, não, eu escolho estar aqui no final de semana, claro. Prestigiando a causa
Não sei se esse é o leilão. Não, esse foi um outro tipo de leilão. Não é, Olha não é o só, mas ela é profissional. Esse leilão eu estava trabalhando, era um trabalho remunerado. Esse é mais remunerado e assim, ainda. Você dedicando o teu tempo nessa causa, isso é muito bacana. Né? Porque as pessoas não sabem muitas vezes como ajudar no voluntariado. E ali você estava realmente dedicando o teu tempo. Você me falou uma coisa também na conversa, que você disse, no começo eu não sabia se eu usava a minha imagem para dizer que eu estava ajudando, porque as pessoas poderiam interpretar, né, de uma forma, e de repente você entendeu que aquilo pode inspirar outras pessoas a também ajudar, né? Eu ficava um pouco preocupada, sabe? Apegada. Mas olha que bacana, como é bom ser liberal, né? E como é bom a gente, né, virar a chave. Eu achava assim, eu digo, para ajudar na hora de você mostrar que você é uma pessoa boa, né? Achar que você é tal. Então, vai ter um monte de gente prestes a fazer, ajudar e dizer sim. Dona Leia Mingione, que foi a idealizadora da casa, a fundadora da casa, disse, engano seu. As pessoas não dizem sim. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Bom, aí tinha o Mac Dia Feliz, que eu também apresentava, ficava lá. Era aos sábados, domingo eu fazia o Faustão ao vivo e eu ficava lá 6 horas falando, eu ficava até rouca. Eu falei, meu Deus, como eu vou gravar o programa no outro dia? Que era a venda do Big Mac, que é uma outra ação que tem. Eu fiz um parênteses dessa ação porque eu quero dar um recado. Uma coisa que vocês não sabem que acontece no Mac Dia Feliz. A renda dos Big Macs para casa e para o GRAC. E aí, eu fiquei pensando nisso. Bom, um dia eu ganhei da Pizzaria Esperança, da Paola, minha amiga, da Esperança, lá de Moema. Ela falou, Dri, uma pizzaria nova, você vai ganhar 3 meses de pizza. Eu falei, meu Deus, vou comer pizza todos os dias. Eu amo, mas pelo amor de Deus, não vai dar. Aí eu tive uma ideia. Eu falei assim, posso levar um dia as crianças de uma casa? Pode, uma segunda-feira a gente não trabalha, a gente fecha um espaço. Não, mas eu queria levar os voluntários e queria levar as famílias. A mãe ou o pai, não é família. Quem estiver lá com a criança na hora. Quantas crianças? Eu falei, não sei, porque elas estão em dia de tratamento. Se elas forem dispensadas, receberem alta do hospital, eu vou ter tantas crianças. Se não, menos, mas não importa. Só que faz assim, eu não quero pizza mais. Esses 3 meses você já acertou tudo de uma vez aqui com a presença das crianças nesse almoço. Era final de ano. A Shirley, que era da Contigo, da revista, me ligou e falou, Dri, você não pode fazer tal coisa? Não dá, Shirley. Por quê? Porque eu tenho uma pizza do bem, uma pizza com as crianças. A gente pode mandar a equipe de filmagem? Eu vou mandar uma... Aí eu pensei, falei, pode. Ela falou, então a gente vai fazer a Mamãe Noel, você com... aí veio aquela coisa, né? Puxa, Adriana, você está usando... Mas ela foi. Ela foi e deu 2 páginas da revista Contigo, com o site, como você podia colaborar, como não sei o quê, o endereço da casa, as fotos com as crianças. Resultado, muita gente colaborou. Ai, que muito bom, dinheiro. Né? Foi. Aí eu falei, tá vendo? Tá vendo? Se as pessoas querem julgar, achar, não, ela está fazendo isso porque ela quer aparecer. Eu pensei mesmo na hora. Ela quer fazer isso porque... até uma conversa de bastidores, mas eu estou dividindo aqui com vocês, tá, gente? Estamos aqui juntos, conversando, e eu pensei nisso mesmo. E aí, eu achei que foi bacana, foi um sinalizador. Porque, como eu tive uma carreira com credibilidade, elas acreditaram naquela instituição. Porque não são todas. Então, que bom você sinalizar algo que realmente é bom. Se você me falar, eu vou acreditar e vou. Né? Se você me disser, isso é credibilidade. E aí foi. E aí eu não parei mais. Aí já resolvi todos os problemas sem terapia, sabe? Eu falei, pronto, não importa. Põe o ego de lado, mocinha, que se dane, se vão falar. Deixa, você está ajudando. Isso que é bacana, porque a gente tem que colocar o ego no bolso, né? Muitas vezes, porque isso aqui é muito enganoso, gente. É muito enganoso. E a gente é que tem que mandar, né? É o motorista que dirige o carro, né? A máquina tem que ser pilotada pelo coração, pela mente nossa. Não deixar o material
entrar nisso e fazer você mudar de ideia e fazer algo que não seja bom. E aí eu pensei no que seria bom para as crianças. E aí não parei e fui fazendo. Com o Big Mac, que é uma outra ação, no dia o governo não libera os impostos. É uma sacanagem. Aqui pode Big falar Mac. Sacanagem isso. Então, um dia de Big Mac sustenta quase que o hospital, me parece que em um ano, quase que o ano todo. E eu acho legal, as pessoas, nem todo mundo presta atenção nisso. E ninguém sabe disso. Toda nota de tudo que você compra aparece discriminado o imposto. Então, vale a pena prestar atenção nisso, até para saber o quanto a gente paga. Só uma observação com isso. Então, o próximo Big Mac compra, vê quanto é que o governo não libera. Então, sabe, tem uma alma boa aí do outro lado, né? Um governante assistindo a essa revista que tem tanta credibilidade, pessoas sérias, pessoas de boa vontade. Temos homens de boa vontade, eu acredito. Acredito que, no final, o bem vence o mal, que todo joelho se dobrará sim, né? E quem sabe a gente consegue fazer com que esse dinheiro para as crianças salvam vidas, Faz a né? diferença. Esse dinheiro salva a vida, porque é quase 80%, agora eu não sei, acho que aumentou mais a chance de cura, quase 90%. As crianças são curadas quando elas podem ser tratadas, e elas só podem ser tratadas e terem uma casinha como a Casa Ronald. Eu falo casinha, mas é uma casa enorme, linda, do tamanho do seu coração. Se eles não descontassem os impostos, nós teríamos um dinheiro maior, porque o McDonald's dá isso para nós, né? Dá para nós, para a entidade, né? Então, se não fosse, se vocês liberassem um dia de imposto só do Big Mac, não estou falando do quarteirão com queijo. Não, é só do Big Mac. E só um dia por ano. Então, conseguiríamos, né, salvar mais vidas, mais crianças, enfim. É muito difícil. Mas estão todos convidados a conhecerem a obra, a conhecerem a casa, a irem lá, verem como tudo funciona. Mas eu não tenho dinheiro, não precisa. Vai lá e lê um livrinho lá para uma criança. Adriana, mas eu não aguento, porque eu saio de lá tão para baixo. Você vai sair 3 vezes mais animada do que você entrou. Eu também achava isso. Tudo alegre, é impressionante como a criança tem uma capacidade de mudar, de transformar tudo, sabe? E de uma maneira elas estão lá felizes, vão te dar um sorriso, você vai falar, puxa, mas eu tenho tudo. Vale a pena a gente ir lá um dia até para a gente ressignificar os nossos valores, a nossa vida, a nossa conduta, o nosso ânimo, sabe? Parabéns então, por mais esse trabalho. Não, mas não tem que... Olha, eu não faço nada, eu sou a cerejinha do bolo, porque eu vou lá e só apresento, só dou minha... Gente, muita gente envolvida que faz muito mais. Toda uma equipe, estava belíssimo o evento. Aliás, parabéns a todos ali. Então, a feijoada, que é no Yacht Clube de Santos, o Yacht Clube de Santos, vale a pena a gente falar que ele doa o espaço. Ah, legal. Claro que a feijoada não é gratuita, então, tirando todas as despesas, fica um valor, um montante bem interessante para casa. Eles tinham me falado, mas eu não quero falar um número errado. E aí, nós recebemos presentes, né? Brindes, coisas bonitas, obras de arte para serem leiloadas. Então, quando ela disse, eu também aí dou uma improvisada. E aí a gente começa a pedir os lances e fazer o leilão. Eu fiz até para a Ornari, também para a Esther Chatano. Ela falou, Adriana, você é boa nisso? Eu falei, então, devo isso à escola da Casa Ronald. Bela escola. Porque eu precisei ali, né, a gente se vira nos 30, como o programa lá do Faustão, a brincadeira. E aí a gente começa a dar os lances, e aí as pessoas param, e eu digo, ai, gente, vai. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, aí vamos lá. E aí grito e fico, nossa... Faço com minha alma. Olha só, a gente está estreando um quadro novo com você Deus, me aqui. Capacite, porque por favor, senhor. Uma convidada dessa merece um quadro novo aqui nas Liberais. Então, uma caixinha de perguntas surpresas. Tá.
Você pode tirar uma para responder, porque já estamos nos encaminhando para os finalmente. Como eu imaginava, a gente não contemplou toda a sua carreira. Vai ter que voltar para uma próxima. Demais, né, gente? Desculpa. Então já fica o convite para uma próxima. Mas vai ter que voltar. Claro, com o maior prazer, gente. Fui muito bem recebida. Tá. Pergunta. Como é que é? Não sei, o quadro é novo, gente. Branca, vai lá. A pergunta é sua. Gostei Ninguém disso. Quer abrir esse negócio, gente. Quem responder sou eu. Olha que coisa. Elas podem escolher quem faz a pergunta, mas a resposta é minha. Trabalho. Quem foi o melhor colega de trabalho com quem você já trabalhou? Meu Deus. Alguém vai ficar chateado aqui nesse Não, então, tem que escolher um, porque assim... Um especial, diferente. Tipo... Eu tive a oportunidade e a graça de trabalhar com os maiores, na minha opinião, né? Os melhores e os mais antigos. Então, a gente tem que... Os clássicos. Né? Respeita os sete foles, né? Olha, puxa vida... Vamos colocar Silvio Santos, que eu acho que é o maior comunicador, é o maior vendedor, porque ele tem uma fala simples. Eu acho que hoje a gente tem que chegar mesmo, sabe aquela música? A gente tem que chegar até onde a pessoa está. E às vezes é muita pompa, às vezes é uma linguagem muito... Não precisa, a gente tem que fazer o simples, né? Você vê, o parabéns a você, existe outra vez? Não, são aqueles 4 versos ali. Parabéns a você nessa data querida. Olha, royalty, né? A gente vai ganhar do Ecari. Muitos anos, né? E pronto. Não tem... É aquilo. Em 4 versos fala tanto. Exatamente aquilo. E eu acho que o Silvio tem... Acho não, né? Ele tem essa coisa do circo, do pão, do dinheiro, dos aviõezinhos, da piada, da autenticidade. Ele não está preocupado com o julgamento, cada vez menos. Ele falou, olha... Não me deram um espaço, então eu comprei uma televisão, comprei um canal. Eu também lá, estou comprando um canal no YouTube, porque a gente precisa de espaço, às vezes não tem, não é? Então, eu acho que essa coisa, essa autenticidade dele, que eu pude trabalhar e pude viver, e mais ainda agora que eu me divirto muito, porque então você vai podendo falar, você vai se liberando, você vai sendo cada vez melhor, né? E ele fala com muita autenticidade e propriedade as coisas e vende. Ele é o maior vendedor do mundo e tudo é venda. Uma obra social também é venda. A nossa conversa aqui também é venda. Nós precisamos dos anunciantes da revista. A gente precisa que esses oásis aqui, gente, sejam preservados. A gente precisa ter uma mesa do bem, com mulheres de boa vontade, com pessoas que falem assuntos relevantes, importantes, com memória. A gente precisa de cultura, a gente precisa de arte, a gente precisa de saúde, de educação. A gente precisa de amor. A gente precisa de tudo isso. Então, precisamos do dinheiro para realizar tudo isso também. Então, o maior vendedor do mundo, para mim, Silvio Santos. E aí vem Hebe, e aí vem Gugu, e aí vem Jô Soares, meu Deus, e aí vem Faustão, que eu aprendi tanto. E quero fazer aqui um grande agradecimento, porque realmente foi o turning point na minha carreira, a virada mesmo, em todos os sentidos, né? Claro que eu sou grata a todas as emissoras que eu passei, porque elas me trouxeram até aqui. Se hoje eu estou sentada nessa mesa com muita honra, é por conta de tudo que eu fiz. E Hebe, maravilhosa, meu sonho é chegar um pouquinho no dedinho do pé da Hebe, e ser essa comunicadora fantástica, porque quando ela pegava o microfone, né, ela colocava a boca no trombone, literalmente, né? Porque ela falava, ela era defensora, ela defendia as pessoas, ela alertava, ela trazia consciência, porque a gente tem que falar a verdade, a gente não pode agradar o mundo e desagradar aos céus, a Deus, entende? A gente tem que falar. E o Faustão realmente me deu essa oportunidade maravilhosa, modificou toda a minha carreira, porque eu pensava em apresentar esporte. Como é que você chamou ali esse cargo que você tinha no Faustão? Que era Então, as pessoas me perguntavam, Adriana, você não é assistente, porque assistente não é isso. Aí um dia eu perguntei para ele, eu falei, olha, está crescendo o espaço, porque era um espaço talvez, não sei,
foi crescendo com anunciantes, foi crescendo um monte de coisa, porque, claro, era o maior e melhor programa para falar com os lares brasileiros, para falar com as famílias, era o Faustão. E eu até falei uma vez para ele, eu falei, você é tão generoso que você contrata uma pessoa para fazer algo com você que você faria absolutamente sozinho e super bem. Ele falou, não, tem que tomar um copo d'água, eu preciso... E aí eu disse um dia, eu falei, mas eu sou o quê? Jornalista? Mas precisa ser jornalista para ser vendedora? Me orgulho muito de ser vendedora, porque como modelo também fui garçonete lá no restaurante do meu pai, pequenininha. Então, como é que é isso? Ele falou, apresentadora comercial, você é apresentadora. Tanto é que o Estadão colocou merchandete de luxo, né? Porque tinha formação de jornalismo, tinha 2 faculdades, tinha... tudo a gente tem que estudar, né? Você não pode falar daquilo que você não acredita, não entende. E é treino. Então, sou muito grata a ele pela oportunidade, por tudo, pela emissora, que, né, sempre foi o sonho de todo profissional, trabalhar nas grandes emissoras. Então, eu consegui. E sou muito feliz por isso e grata. Então, tá aí. Maravilha. Falei de todos, iniciando com o Silvio Santos e terminando com o Faustão. Bela carreira, parabéns. Não é? Parabéns. E eu acho que o melhor ainda está por vir. Aí as pessoas falam, mas o que você está fazendo? Apresentando, sou mestre de cerimônias das maiores marcas deste país. As maiores, quando eu digo maior, não é só em proporção, porque é o maior banco, o maior isso, o maior aquilo, não. São as maiores porque são idôneas, são boas porque eu só faço aquilo que eu acredito. Vocês não vão me ver falando de algo que eu não acredite. Eu não posso falar. Eu já falei, não vou citar os produtos aqui, porque fica indelicado com pessoas que trabalham com isso, mas eu já disse muitos nãos, porque eu sei que o que eu ia vender e oferecer para as pessoas não iam fazer bem para elas. Então, eu não posso. Né? Eu prefiro parar hoje ao fazer algo que prejudica alguém. Então, talvez ainda tenha lugar para uma pessoa assim, boba ou lúcida. E eu tenho certeza que Deus é meu diretor. Então, cenas dos próximos capítulos virão, né, Branca? Com certeza. A gente demora tanto tempo para construir uma carreira, né, Adriana? A gente precisa ter esse cuidado. É tijolinho por tijolinho. Tijolinho demora por tijolinho. Muito tempo e, às vezes, é uma... É uma derrapada, né? Ainda mais hoje, em tempos de redes sociais, uma derrapada pode ser fatal. E aí, então... o que vale a tua consciência, né? O que vale você deitar, ter tudo de material e não ter paz? Tem que tomar um remedinho para esquecer o que você faz, o que você é. Não é? Eu acho que, para mim, tem uma frase que eu gosto muito, que é... muitos homens... todo homem tem seu preço, mas uns fazem muito desconto. Né? Eu acho que a gente não pode. Chega uma hora que não dá, né? Então... São valores que são inegociáveis, né? Há sempre homens livres na prisão e há homens presos na rua, né? É uma questão de consciência. Então, a gente está estudando tanto sobre isso, né? A mulher de agora, a mulher empreendedora, a mulher que ressignifica, a mulher que se autoconhece. Antigamente, as pessoas falavam, mas por que você quer ter tanta informação de você? O que você vai fazer com isso? Vou me curar, vou curar minha alma, vou aprender, vou melhorar, vou me depurar. Estamos aqui para isso, para a nossa evolução. É isso aí. Adriana, muito obrigada. Já fica o convite aí para a gente fazer É muito bom novas também, rodadas. Dá para ver no seu olhar como você gosta do que você faz. Como Amo. Você transparece. Salta, né? Eu fico assim, eu falo assim, eu quero. Cativa. Parabéns. Eu gosto muito. Foi um grande prazer, gente. Olha que delícia. Eu coleciono esses momentos na minha vida que são maravilhosos. Um dia valeu muito. É isso aí, quero agradecer também a audiência, a sua companhia. Obrigada para você que ficou até aqui. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal da Revista Oeste, deixar o seu like, o seu joinha. Comente esse programa se você gostou, tenho certeza que você gostou. Deixe sugestão aí de entrevistadas para as próximas Liberais, aqui toda terça-feira às 20h30 no canal da Revista Oeste. A gente te espera aqui. Um beijo, até a próxima semana.